Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal de numerologia cabalística. Faz um tempo que eu não apareço por aqui e hoje eu vim trazer uma explicação de um tipo de nome que eu ainda não gravei, ainda não falei sobre isso. E curiosamente, nas últimas semanas, eu diria que no último ano, foi um tipo de serviço em que eu tive uma demanda muito grande. Afinal, o ano coletivo 6, que foi o ano que nós passamos em 2022, o 6, ele fala da família e também dos bebês. Eu, particularmente, foi o ano em que eu mais fiz numerologia de bebê. Vi muitos bebês nascendo, não foi minha hora ainda. Espero que esteja se aproximando a minha hora também de trazer uma criança para o mundo. Então eu acredito que esse vídeo vai interessar muito as mamães que gostam do tema, que são adeptas a esse estudo. E, inclusive, quero agradecer, né, as mães que me procuraram e que me incentivaram também a ampliar, né, a informação sobre tudo que a numerologia pode oferecer quando a gente vai escolher um nome. Então, qualquer tipo de nome, a gente sabe que não é aleatório, né? As palavras, as letras, elas emitem uma frequência, as letras elas possuem um magnetismo. Então, cabalisticamente, consideramos cada letrinha do alfabeto como se fosse uma antena parabólica, como se fosse lá o aparelho do Wi-Fi que vai trazer, né, um sinal, uma vibração. Então, o corpo, nossa personalidade, né, os nossos traços, é como se fosse o aparelho que vai manifestar, né, esse sinal, essa informação. E a numerologia de nome nada mais é do que uma forma que você tem de escolher previamente, né, um nome que vibre positivamente com a área de atuação, se for no caso de um negócio, né, com o endereço, com o teu propósito. No imóvel, por exemplo, o propósito, quando você muda para uma casa, para um escritório, né, o número da porta, o número daquele local, vai estar vibrando harmonicamente com o seu propósito naquele local ou não. Nossa assinatura, eu já gravei um vídeo falando sobre a importância, né, de escolher um bom nome social, de ter uma assinatura harmônica. Esse vídeo eu vou deixar aqui o link na descrição. Se você ainda não viu, vai ser bem complementar para o assunto que eu estou trazendo aqui hoje para você. E então hoje o foco desse vídeo vai ser numerologia de bebê, né? Então eu já fiz aí uma prévia, né, uma revisão de como as letras do nome atuam em termos vibracionais. E a numerologia de bebê é um estudo bem interessante, porque mesmo que a mãe não tenha a data, né, específica, embora pode-se ter uma ideia, né, de quando, da semana, do mês que a criança vai nascer, tendo a informação do nome ajuda muito para o entendimento do propósito espiritual da alma, dessa alma que está entrando no mundo. No momento em que nós nascemos nesse mundo, nós trazemos já uma memória inconsciente, da mesma forma como existe a nuvem, né, o drive, que a gente salva lá, e se a gente perde nosso aparelho de celular, de computador, tem como você, né, resgatar, fica tudo, né, na rede. Nós também temos essa informação que nós trazemos. Cabalisticamente, nós dizemos que é um roteiro mesmo, um caminho que nós viemos percorrer. E nesse caminho, basicamente, a gente tem três tarefas a fazer. Então, a gente tem uma missão para realizar, com a vocação que nós trazemos, com talentos que nós trazemos, com memórias, com tarefas que nós já realizamos. Temos desafios que teremos que ultrapassar para que a gente realize esse propósito com exímio, para que nós cresçamos, evoluímos também durante o processo. E também temos a nossa correção espiritual, que na Cabala a gente chama de tzikun, que é a palavra para correção em hebraico. Em outras filosofias, em algumas religiões,
também é conhecido como karma, mas a nossa correção não é necessariamente uma penitência, né? Não é necessariamente uma condenação na visão cabalística que nós temos que passar, mas sim, nós também nascemos com algumas situações, com alguns desafios pré-determinados que nós mesmos, como espírito, escolhemos para viver, né? Isso é o que vai trazer a evolução, o motivo, né? O sentido da vida. Então, o desafio, os obstáculos, né? Os problemas que a gente vai ter que enfrentar para a gente conquistar os nossos objetivos, nossas lutas internas, e esses desafios, eles sempre vão ser algo emocional, algo íntimo, né? Que consequentemente vai se refletir no externo também. Então existem alguns aspectos astrológicos que nos permite interpretar previamente o propósito que essa alma está vindo realizar no mundo. Como que essa interpretação ela acontece? Na Cabala, né, existe uma divisão para a gente entender qual que é as situações que nós vamos ter que lidar no cotidiano. Então, na astrologia, nós vemos, né, depois do nascimento, claro, né, já com o mapa, com o dia, com o horário, com a cidade, né, planetas de trânsito curto, de rotação curta, como Marte, Vênus, Sol, Lua, né, esses planetas vão trazer muita informação sobre o cotidiano, sobre essas situações de passageiras que nós vamos viver. Planetas de rotação lenta, que são Plutão, Netuno, Urano, o nodo lunar, Quíron, são planetas, Netuno também, são planetas que, independentemente se a criança nasça, né, 2 meses antes, 2 meses depois da data prevista, a casa astrológica que esse planeta vai estar transitando ali, dificilmente vai mudar. Pode acontecer sim que mude, né, que esteja ali na cúspide, mas em geral não vai mudar e a gente consegue ver, né, o signo que aquele planeta ele está posicionado. Esses planetas eles têm uma interpretação kármica. Então todas as pessoas que estão nascendo durante aquele período, elas estão nascendo com o mesmo propósito. Então o ano ele marca o propósito de uma geração em massa. Isso dá para falar, eu posso fazer ainda um vídeo só falando sobre isso, tá? Porque isso dá pano para manga. É assunto até para um livro. Mas na hora de olhar para o nome, então a gente vê, né, a posição astrológica, o mapa do céu que essa criança está nascendo. Então a gente vai somar, né, o numerólogo. Eu, no caso, vou fazer o cálculo das opções dos nomes que, né, a mãe, os pais pretendem, e vai ser entregue um relatório dizendo se o cálculo, se a vibração final, se a soma final desse nome vai estar favorável com o propósito desse espírito aqui ou não. Por que a soma final? Porque o nome, de acordo com a Cabala, ele vai representar, né, a vibração do nome é a nossa personalidade. Então, o número que dá lá na soma final, nós chamamos de expressão, a soma de todas as letras, das vogais e das consoantes. Essa expressão vai significar a forma como essa personalidade vai se expressar. Se vai ser de uma maneira mais introvertida, uma forma mais extrovertida. Inclusive talentos a gente consegue identificar, fora aqueles que a pessoa já traz, né, que o espírito já traz, talentos que possivelmente essa pessoa vai desenvolver, chamados, né, que a vida vai direcionando para ela seguir. Então o primeiro nome ele vai ter essa função, cabalisticamente, né, de trazer a expressão pessoal dessa pessoa, a personalidade. Já o sobrenome, ele vai ter uma frequência, uma ressonância com a informação da família
dessa criança. Então veja, nós temos 2 tipos de programação no momento que a gente nasce. Aquela que nós desenvolvemos como um cidadão cósmico, como espírito, independentemente da nossa família, da família que essa alma está ingressando no mundo. E temos também a memória inconsciente da família, né, que na constelação familiar chamamos de comunidades de destino, né, porque são comunidades que se formam. As pessoas, elas entram em ressonância também, tanto com uma memória celular, biológica, hereditária, quanto com uma memória emocional também. Então, na hora de fazer a análise do nome, existem formas de a gente ver se o nome escolhido vai facilitar com que essa criança, o desenvolvimento na fase adulta, essa criança, esse adulto, posteriormente, ele se conecte, ele se expresse de acordo com aquilo que ele traz, com aquilo que ele é, com sua essência ou com o padrão da família. Porque muitas pessoas, às vezes, passam a vida fazendo a escolha que os pais fizeram, tanto positiva quanto negativas, que os pais, que os avós, que seus ancestrais fizeram. E espiritualmente, o objetivo, né, da vida é ir adiante, né? É sempre que nós caminhemos em direção ao novo, que todas as nossas conquistas, nossas realizações sejam sempre a favor daquilo do progresso, né, da evolução. Quando me perguntam dos benefícios de fazer essa análise, são muitos, porque vai trazer para a mãe uma compreensão mais ampla sobre a personalidade daquela criança, porque muitas mães às vezes não conseguem entender, né, certas aptidões, certas preferências, determinados comportamentos, padrões que muitas vezes os pais não encontram, né, nos próprios genitores. Também vai ajudar no desenvolvimento profissional ao longo prazo, porque a mãe, logo desde os primeiros dias ali de vida, vai poder observar, né, o comportamento da personalidade, já vai ter essa consciência, né, de quem esse ser humano é como espírito mesmo, né, e não só como um pedaço ali de carne e osso, que esse corpo sim traz um manual e traz informações que na verdade tá às vezes muito mais relacionado com interpretar do que com educar, né? Porque as crianças, cabalisticamente, a gente diz que a gente aprende, elas nos ensinam muito, principalmente sobre a gente usar o nosso, né, lado intuitivo, o nosso lado mais perceptivo. Então, as crianças, elas realmente mostram muita coisa. Fora outros aspectos que pode ajudar em relação a sono, né, em relação até mesmo à alimentação, a ambiente, gosto. Então, são muitas formas que tem de você entender a personalidade de uma criança muito antes dela crescer. E como é feita a sessão? Então, essa sessão ela é feita via WhatsApp, nos meus mapas natais, os atendimentos de mapa natais, pessoais, empresariais. Eu faço a interpretação ao vivo via Zoom, mas a de bebê especificamente, como é uma análise mais simples, eu mando um áudio gravado para a mãe, junto de um arquivo digital em que ela vai ter os nomes, os significados dos nomes, as sugestões, porque às vezes tem que alterar uma letra, acrescentar uma letra, abreviar um nome. Tudo isso é entregue, né, com material audiovisual para que simplifique o entendimento das pessoas que confiam e acreditam no poder e na influência dos números para alinhar a nossa vida e fazer escolhas mais conectadas com a nossa essência, possibilitando, né, um caminho mais fluido e com menos resistências.
Então, se você tem interesse em fazer a tua análise, basta você entrar em contato comigo aqui pelo meu site ou me chamar pelo WhatsApp e solicitar a sua análise de numerologia do nome do seu bebê.